Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Quem é empreendedor sabe, para fortalecer os negócios, o cuidado com as pessoas continua. Por isso, cuide do seu estabelecimento, higienize seus produtos, conscientize a sua equipe e proteja os seus clientes. Tome conta do seu negócio e conte com o Sebrae para auxiliá-lo nos protocolos de saúde. Acesse sebrae.com.br/cuidados e saiba mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara, que bom, aqui no Armazém Guimarães, do Parque Shopping, né? Gostoso você vir pra cá, tem a pizza branca, tem outras e por aí vai. Eu sei que é um ambiente agradabilíssimo, muito gostoso. Principalmente pra gente receber os nossos convidados. Convidados que já tem algum tempo que não vêm aqui. Eu vou puxar a orelha dele, ou ele vai puxar a minha, não sei. Marcelo Bravo, o advogado, gente boa. Aí ele disse assim, chegou a época de eleição, é porque ele está muito marcado com isso também. Chega a época de eleição, quem é o grande, o expert, aquele que sabe tudo sobre eleição, sobre lei eleitoral? Quem é? Marcelo Bravo. Como vai, meu amigo? Geraldo, amigo, muito bom revê-lo, rever os amigos do bate-papo. Estava aqui com o meu cartão Fidelidade, sem alguns apontamentos. É verdade, é verdade. Nós não nos encontramos. Mas fico muito feliz em ter a oportunidade novamente de estar aqui e conversando sobre esse tema tão palpitante que é o direito eleitoral. Mas olha, para eu me penitenciar um pouquinho, foram 69 semanas durante a pandemia fazendo programa de casa. Aí pedi os vídeos, aí o pessoal, é uma loucura para não tirar o programa do ar, né? Mas graças a Deus já estamos aí de volta há algum tempo e você está aqui. Nos reinventamos, né? Nos reinventamos, mas tem que ser. Não existe outra maneira de se viver hoje, não é, Marcelo? E é que é importante, né? Até porque a gente começou a valorar talvez algumas coisas que no nosso dia a dia que passavam desapercebidas. Verdade. Marcelo, me diga uma coisa, onde é que está o grande diferencial das eleições desse ano? E eu não estou falando em termos locais só, não. Estou falando total. Tem algum diferencial? Geraldo, olha, a gente tem uma situação peculiar que talvez nós não tenhamos em outros anos. A gente tem um fundo eleitoral bastante volumoso, avantajado. A gente observa que a gente tem campanhas ricas e não são campanhas apenas majoritárias, inclusive campanhas proporcionais que às vezes a gente pensa que são majoritárias. A gente tem um nível de disputa talvez nunca visto antes. Nunca. Seja nacional, seja local. Exato. Então é uma eleição perfeita para todos aqueles que são curiosos no direito eleitoral, na política e que têm a possibilidade, direta ou indiretamente, da sua contribuição. Bom, já que você começou falando no fundo eleitoral, vamos fazer um treinamento aqui para os nossos telespectadores. Como é que funciona? Como é que acontece o fundo eleitoral? Como é que alguém tem direito ou não tem direito? E por aí vai. O fundo eleitoral, ele depende basicamente dos partidos terem representações no Congresso Nacional. Sim, sem dúvida. Antigamente a representação era computada apenas na Câmara. Hoje em dia é Câmara e Senado. E a legislação desse ano trouxe uma grande inovação. O legislador foi muito feliz em colocar também quantidade de votos e computando os votos dados às mulheres e aos negros em dobro. Então a gente vai observar que isso talvez acabe com algumas candidaturas fictícias, laranjas, aquela figura que a gente tinha agora de discussão sobre fraude à cota de gênero, como também está incentivando uma participação maior, não apenas das mulheres, como também dos negros. Eu queria que você explicasse melhor como é que isso acontece. Como é a formação do fundo? A formação do fundo, ele tem percentuais específicos, alguns percentuais divididos por cadeiras e outro pela quantidade de voto. E esse da quantidade de voto se soma todos os votos dados àquele partido, okay, tanto na Câmara como no Senado, e agora com a novidade, que os votos destinados às mulheres e aos negros são computados em dobro. Muito bem, aí a partir daí é que se forma... Se faz a partilha dos valores. Ok, mas esses valores,
Eles são iguais para todo mundo? Não, tem um valor fixo Isso. para os partidos e os outros vão variar de acordo com a quantidade de cadeiras e a quantidade de votos. Porque, vamos deixar claro aqui para o nosso telespectador. Outro dia me informaram que cada candidato a deputado federal aqui, por exemplo, hoje, em determinados partidos, não sei como é que funciona o negócio, está recebendo quase 2 bilhões de reais. Para a sua campanha, como é? É porque essa situação, como eu estava dizendo, o fundo hoje ele aumentou substancialmente. Então os valores que vêm são valores destinados à campanha majoritária e à campanha proporcional. E tem algumas situações que a legislação faz uma distinção. Por exemplo, você tem que reservar 30% desses valores para mulheres. Então a gente está observando que a participação feminina tem aumentado. Você observa inclusive campanhas com maior visibilidade, com maior densidade. É importante, eu acho que são políticas próprias. Apesar de que, pessoalmente, eu tenho muita restrição ao fundo eleitoral. Eu era favorável a acabar com o patrocínio ou financiamento privado, principalmente das empresas, como aconteceu na situação da Lava Jato. Perfeito. Mas a gente observa que a criação do fundo talvez não tenha sido a solução. Eu vou mais além. Eu acho que a gente talvez tenha que mitigar e abrandar os nossos procedimentos para que a gente volte ao financiamento privado, mas modificando algumas situações, como é o caso da lei de licitação. A gente tem inclusive um promotor aqui em Alagoas, doutor Marcos Rômulo, que defende há muito tempo que a gente acabe com a lei de licitação e que adote o sistema americano, que a gente possa fazer inclusive a contratação direta das eventuais empresas, dos prestadores de serviços, fornecedores de bens, e você vai fazer apenas uma aferição quanto ao valor e à qualidade. A coisa mudaria bastante em termos de... Mudaria substancialmente. E você traria a possibilidade da escolha do fornecedor desde que ele tivesse preço e qualidade. Até porque a gente sabe que, naturalmente, todo governo, todo partido tem suas preferências. E, às vezes, aquela eventual situação da ilicitude, a situação relativa à fraude, ela não acontece dentro do processo. Ela acontece externamente. Marcelo, a nova lei de licitações, que substitui efetivamente a famosa 866, ela, se não me engano, ela passa a valer para valer a partir de abril, não é isso? A partir de abril do ano que vem. A partir de abril. Quais foram os pontos fundamentais onde houve a modificação? Geraldo, de uma maneira geral, é uma continuidade da anterior, com apenas algumas pequenas correções, trazendo inclusive algumas situações próprias quanto à inelegibilidade e dispensa, observando também que a gente tem leis outras que também estão modificando, como a própria alteração que houve na Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto da Advocacia da OAB. Isso. Mas que, de uma forma geral, a gente continua ainda no mesmo sistema arcaico. Você termina permitindo que ocorra fraude, você está, às vezes, buscando não o melhor para a administração, mas você termina focando mais no preço e, às vezes, esquecendo um pouco da qualidade. Isso aí modifica muito as coisas. Modifica. Não é? Então, o aperfeiçoamento eu sempre fui, sempre fui um chato em relação à lei das licitações. Eu acho de uma necessidade absoluta, mas ela tranca as coisas de uma maneira terrível. E é preciso haver uma certa liberdade também, não acha, não? E é como acontece, eu acho que a gente tem um ministro no TCU que chama-se Bruno Dantas. Isso. E que ele trata com bastante propriedade sobre a figura do apagão das canetas, que é justamente esse engessamento que acontece aos gestores de não poder adotar determinadas medidas e providências, às vezes necessárias e urgentes, com medo da consequência que pode advir para ele. Esse é o grande problema, o que me parece. A administração fica, como você bem colocou, engessada. Totalmente. Não é? E por besteiras, às vezes. Coisas absolutamente bobas que poderiam cair na inexigibilidade e não caem. E você cai para um campo que é o interpretativo, porque cada um tem seu conceito de valor, e a interpretação nem sempre vai ser dada desta forma pelo intérprete da norma e os posteriores intérpretes, o que vão submeter a análise técnica e jurídica. O meu telespectador deve estar dizendo que, inteligentemente, o que só ia acontecer com pessoas realmente inteligentes como você, ele saiu do eleitoral para a lei das licitações. Vocês repetem, mas eu volto. Vamos para a lei eleitoral de novo. Mas ele saiu, que ele saiu. Não foi? Foi. Foi. Porque, na verdade, tudo é muito próximo, Geraldo. A gente não tem como distinguir. Se você está numa disputa eleitoral, aquelas pessoas vão ocupar cargos. E podem ser cargos na administração. Me diga uma coisa. O que é que leva hoje a impedimentos de candidaturas?
Olha, nós temos uma lei, que é a Lei Complementar 64/90, que é a chamada Lei das Inelegibilidades. E no artigo 1º ele trata de todas as hipóteses. Essas situações podem ser desde julgamento de contas nos tribunais de contas, podem ser também razão de condenação em segundo grau por parte da justiça. E quando eu falo de justiça, não é apenas na seara criminal, mas na improbidade, na própria área eleitoral. Eu tenho também impedimentos quanto à figura do parentesco. Se a gente observar a nossa Constituição Federal, no artigo 14, traz inclusive algumas hipóteses dessa, como o parágrafo 5º e o parágrafo 7º. Então é uma lei por demais complexa e que traz algumas hipóteses, e a finalidade maior do direito eleitoral, notadamente da lei das inelegibilidades, é permitir que você tenha candidatos probos e que você tente trazer para as candidaturas a isonomia. Muito bem, agora você veja o seguinte, nós estamos vivendo um problema muito interessante no momento, que por que não foi previsto antes na lei eleitoral? A cassação não, mas o afastamento do prefeito de Rio Largo, até a prisão dele, e quem fica no lugar? A esposa, que é a vice-prefeita. Não seria o caso de não se poder fazer uma eleição dupla desse jeito? Mas nesse caso, Geraldo, a responsabilidade ela é pessoal. Eu não tenho como estender a responsabilidade do prefeito para o vice. Porque o vice é um substituto natural, mas nem sempre ele participa ativamente da gestão e tem atos de gestão. No meu conceber, eu acho que o que poderíamos fazer era trazer para a lei eleitoral impedimento de você ter parentes dentro de uma mesma chapa. Mas era isso que eu queria dizer, porque me parece uma aberração que está acontecendo. Principalmente em se tratando de um prefeito que está sendo acusado, não sei de quê, não interessa, mas a esposa do lado, e aí? E é uma verdadeira contradição. Contradição. Porque se o marido e a mulher moram na mesma casa, são casados, como é que eles não vão compartilhar eventuais decisões e ações? Exatamente, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Você considera que isso é uma falha da lei eleitoral ou da lei como um todo? A lei foi concebida no sentido de permitir a liberdade, no sentido de que todos que preenchessem os requisitos legais pudessem ser candidatos. Agora, é claro que a mente humana ela é sempre pródiga, da mesma forma que nós tivemos situações criadas que não estavam previstas na lei e que o TSE terminou comatando, utilizando o seu poder normativo, como foi a figura do prefeito itinerante. Por mais que a gente possa prever e pensar em todas as hipóteses, sempre surgirão outras. Não tenho a menor dúvida quanto a isso. Ô Marcelo, me diga uma coisa, nessa questão ainda de impedimentos, como é que você analisa com um pouquinho mais de profundidade isso? Ou quais são as aberrações que a gente tem nesse país em relação a isso, se é que tem? Geraldo, para mim, a maior das aberrações, e que eu também já fui uma certa feita favorável, e hoje contrário, e acho que o homem é evolução. Triste é aquele que acha que a sua verdade é a verdade absoluta, que ela não pode mudar, é a figura da reeleição. Essa é por demais danosa. E por mais que o gestor seja um gestor correto, probo, ele não pode garantir que a estrutura não seja usada em seu favor. Direto ou indiretamente, o simples fato dele estar na cadeira e postulando a sua recondução já lhe traz um benefício. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Agora, em se tratando de não haver reeleição, você é a favor de que o mandato seja um pouco mais extenso? Eu acredito que sim, acredito que talvez nós possamos chegar aí, é claro que é uma coisa que até hoje não chegou a um consenso, mas talvez um mandato razoável para a classe política como um todo é um mandato de 5 anos. De 5, né? Como eu vejo também uma aberração para o Senado, um mandato de 8 anos. Eu não vejo o porquê dessa diferenciação. É verdade, é verdade. É totalmente diferente e acaba causando uma série de problemas, não é? Inúmeros. E você traz um benefício, porque essa pessoa pode ser candidata em eleições seguintes sem prejuízo. Eu acho que o político ele tinha que sempre, quando for se candidatar, se desincompatibilizar, se afastar. É claro que para o legislativo você tem uma regra própria, mas em se tratando de executivo e a candidatura de Senado, apesar de muitos pensarem que a candidatura proporcional não é uma candidatura majoritária, deveria ter a mesma regra. Absolutamente majoritária. Como é que você analisa a figura do suplente, por falar em Senado? Outra aberração. É isso mesmo. E talvez você termina tendo aí, às vezes, um senador, numa eventualidade de um falecimento, de um afastamento, como acontece muito comumente no Brasil, e uma pessoa que não tem legitimidade para exercício daquele mandato, que ninguém votou nela, às vezes até desconhecida do grande público. Que leva para o Senado
talvez até incompetência. Total. Não é? Total desconhecimento do que, o que, que eu vou fazer ali, não sabe. E talvez, Geraldo, acho que a melhor forma, é claro que os políticos certamente não irão querer este tipo de procedimento, era de que você tivesse uma eleição aberta e que o senador fosse o mais votado e o suplente o segundo mais votado e aí por diante. Que seria uma grande Se fórmula. legitimava aquela composição. Seria uma grande forma. Uma grande fórmula, não é verdade? Me diga uma coisa, Marcelo, você que tem todo esse conhecimento, inclusive, em relação a candidatos, quantas vezes você já foi contratado para defender essa ou aquela causa? Desde 1996. Olha, já perdi a conta de quantas eleições participei. Não é verdade? Eu te pergunto uma coisa. Para uma maior legitimidade, não falta uma avaliação do candidato, uma avaliação. Eu sou candidato a senador, de onde é que eu saí? O que, que eu fiz na minha vida? Quem sou eu para ser um senador? Você não acha que a gente devia procurar encontrar uma maneira de avaliação? Necessário, Geraldo, e vou mais além. Eu acho que, por exemplo, eu tenho uma grande bandeira que eu defendi na OAB e que acho que poderia ter uma parceria, inclusive, com o próprio Ministério Público, com o Legislativo, da gente fazer uma escola de formação. Exatamente. Porque tem alguns políticos que a corrupção é inata, é indene a ele. É verdade. Mas tem gente que às vezes erra por desconhecimento. Total desconhecimento. Da mesma forma, a escola de formação extensiva para os assessores, principalmente os principais. Exatamente. No caso de prefeitos e governadores, aos Claro. secretários. Você vê o caso de prefeitos e governadores, por exemplo, você sabe que lá no Tribunal de Contas, a nossa escola de contas tem um trabalho imenso de chegar a todos eles, de tentar capacitá-los, porque tem que sair daquela ignorância do eu não sei, do ignoro. Mas essa capacitação, Geraldo, não deveria ser facultativa. Ela deveria ser obrigatória, impositiva. É verdade, é verdade. Se não for por aí, não vai, né? Não funciona. Minha mãe era professora e dizia, quando a pedagogia não funciona, a paudagogia começa a funcionar. Parece que é esse o caso que nós temos com tantos executivos por aí afora, não é, Marcelo? Infelizmente, é o regramento. É verdade. E vou mais além. Isso perpassa, obrigatoriamente, por uma reforma política, eleitoral e partidária séria e aprofundada. É verdade. E eu só acredito numa reforma dessa natureza se nós tivermos um legislador exclusivo. Eu hoje sou defensor, da mesma forma que aconteceu com a Constituinte, que nós tenhamos um legislador exclusivo. Porque ninguém em sã consciência vai conseguir advogar ou tentar atingir um interesse que seja contrário ao seu. Com certeza, sem dúvida alguma. Marcelo, primeiro eu não preciso nem dizer a você o prazer que eu estou tendo de ter você aqui conosco. E até me penitenciar por esse hiato de 2 anos, isso não pode acontecer. Mas foi bom que bateu saudade. Bateu saudade, sabe? Mas você tem 1 minuto ali, para eles, para falar exclusivamente com eles, sem minha pergunta, por favor. Eu acredito que o principal de todos nós, atores aí processuais, advogo na área do direito eleitoral desde 1996 e deixo sempre a mesma mensagem, que voto não tem preço, voto tem consequência e que cada um tem uma grande oportunidade de fazer a escolha e essa escolha tem que ser a escolha mais consciente possível, até porque aquele político que cabala o voto, que compra o seu voto, que com honesta vontade popular, ele não tem compromisso algum com as políticas públicas, com a sociedade. Eu acho que a gente tem um dever de escolher aí, dentre as candidaturas postas, seja de presidente a deputado estadual, aqueles que melhor possam nos representar. E lembrando sempre que essa escolha, a gente vai ficar vinculado pelo menos durante o período de 4 anos. É verdade. E ninguém pode reclamar. O que sair das urnas é a escolha majoritária e que nós temos que respeitar. Claro, que aliás o que está faltando muito na eleição desse ano é exatamente respeito. E esse respeito precisa acontecer dentro da polarização, por exemplo, de ambas as partes, mas que os eleitores acompanhem esse respeito, que é o mais importante de tudo. E ter o poder de se surgir, Geraldo. Exatamente. Até porque a gente não pode pensar que a situação está posta, está consolidada, e a gente, em razão disso, fazer uma opção apenas como se fosse um voto de massa de manobra. Muito obrigado, meu querido Marcelo Brabo, por ter estado aqui conosco. Obrigado mesmo. Eu que agradeço e certamente não faltarão oportunidades. Com certeza, muito obrigado. Bom, vamos até os nossos comerciais, lembrando a vocês do nosso querido Sebrae. Esse Sebrae que cada vez mais ele intensifica o apoio ao empreendedorismo, que é muito importante.
O apoio ao MEI, ao microempresário, à microempresa, tudo isso é muito importante para esse Brasil, porque é através desses que a economia do Brasil cresce. Vamos lá, voltamos já. Quem é empreendedor sabe. Para fortalecer os negócios, o cuidado com as pessoas continua. Por isso, cuide do seu estabelecimento, higienize seus produtos, conscientize a sua equipe e proteja os seus clientes. Tome conta do seu negócio e conte com o Sebrae para auxiliá-lo nos protocolos de saúde. Acesse sebrae.com.br/cuidados e saiba mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Muito bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, com um assunto que eu acho um assunto intrigante, palpitante, um assunto que a sociedade vem abraçando cada vez mais e precisa abraçar muito, que é essa questão da violência contra a mulher. Não pode. Nós já vivemos uma outra era, uma outra época. Nós não estamos na Idade da Pedra. Nós não estamos naquela época em que o homem era totalitário em cima da mulher e fazia o que queria, acontecia. Não é por aí, não. E a outra coisa é a gente imaginar que violência não é só da pancada, não. Tem a violência verbal, tem a violência de tudo quanto é jeito. De tudo quanto é jeito. E isso tem sido muito combatido ultimamente e nós temos tido o prazer de ver que a sociedade jurídica ela tem entrado de sola na questão. Eu estou trazendo para vocês uma promotora de justiça que inclusive concedeu uma entrevista lá na rádio Senado Cidadã, magnífica, que eu disse, Maria José Silva, eu quero você no bate-papo com o Geraldo Câmara. Tudo bem, Maria José? Tudo bem, Geraldo. Que prazer enorme receber Igualmente, você. prazer revê-lo e muito obrigada por mais esta oportunidade. Não, eu é que agradeço de você estar dando essa oportunidade a mim. Peço desculpas, inclusive, publicamente, porque você deveria ter estado aqui a semana passada. Nós tivemos que cancelar o programa. Tudo bem, sem problema. Mas você está aqui. Isso é que é importante. Verdade. O que eu disse? Começa esse programa por aí. O que é esta situação hoje dentro da sociedade? Eu estava observando a sua fala, o que você vem dizendo. Realmente, estamos em 2021, não é? Não estamos na Idade da Pedra, verdade. Exatamente. Mas a pergunta é, o que é que foi feito em termos de evolução humana, em termos de capacitação, qualificação, em termos de sensibilização para mudar um comportamento, um perfil que é estrutural? Porque a violência doméstica e familiar contra a mulher, ou qualquer outro tipo de violência, mas especialmente a violência contra a mulher e a violência doméstica, ela é resultado de um machismo, de um sexismo, de uma misoginia, e isto é estrutural, faz parte, está arraigado na sociedade. Então, apesar de estarmos em 2021, eu lhe pergunto, quais foram as políticas públicas, ou em qual a escola ou a educação, onde foi que a cultura e a educação investiu realmente para mudar algo que faz parte do comportamento, para mudar algo que é cultural? Só se muda o que é cultural, o que é comportamental, investindo na educação. Não tenha dúvida. E isso leva tempo. E quando é que se investiu? Nunca. A gente faz as campanhas, eu não estou tirando nem menosprezando o valor de uma campanha como Agosto Lilás, mês de março, novembro. É necessário sim, porque assim como é necessário que existe a lei Maria da Penha, um dia quiçá não seja necessário, mas é. Mas a violência acontece todo dia. Mas você sabe que você está dando um exemplo aqui hoje, de que não pode parar só no mês de agosto? Exatamente. Porque hoje é 3 de setembro. Eu acho que podia ser 3 de outubro, de novembro, de dezembro. Exatamente. A gente tem que continuar isso. Sempre, porque esse investimento é um investimento que exige continuidade. A gente tem os programas que são
são de longo, médio e curto prazo. Perfeito. As campanhas são de curto prazo. O que é de longo prazo? A questão de investir na educação, para que essa mudança comportamental de perfil faça parte de um programa curricular das escolas e de todas as escolas, porque a violência doméstica não é privilégio, aspas, do aluno, das famílias, do alunato da escola pública, não. Na escola particular e nas escolas de elite também há alunos, filhos, que são filhos de lares onde há violência doméstica. Então precisamos investir sim a longo prazo, investir na educação. A Lei Maria da Penha ou essa mudança comportamental tem que fazer parte do currículo escolar. Ontem eu estive num evento, Grupo de Mulheres do Brasil, e eu levei um exemplo que há uns anos atrás, uns 4 anos atrás, uma escola, que eu não vou dizer qual, mas da alta elite alagoana, a diretora me chamou para contar sobre um aluno de 6 anos de idade que vivia batendo nas amiguinhas, batia muito, só resolvia as 6 coisas... anos. 6 anos, batendo nas meninas. Quando ele foi chamado e explicaram para ele que não podia bater, ele muito naturalmente. O que assustou não foi só o que ele disse, foi a forma naturalidade. natural, a naturalidade como Certo. ele disse, pode sim, porque painho bate todo dia em manhinha. Entendeu o que Que eu tô coisa dizendo? absurda. Entende? Que Então, coisa assim, absurda. veja como isso está, e como é este menino, se nada for feito por ele, não é? Ele vai ser quem mais tarde, Não tenha no futuro, dúvida. um outro agressor, um outro autor de violência doméstica. Precisa mudar isso. E a gente só muda trabalhando a prevenção. E só se trabalha a prevenção com projetos de longo prazo. E nesses projetos de longo prazo onde você inclui a escola, isso é de uma importância fundamental. Sim. Né? Como você disse, colocar no currículo. Eu acho que tantas coisas que precisa se colocar no currículo Verdade. fundamental e que não acontece nesse país. Verdade. Porque não acreditam que as crianças sejam capazes de começar a serem imbuídas de uma educação proveitosa afora o ler e escrever? O país falha muito na educação, como Muito. um todo, né? Muito. A gente não dá valor, por exemplo, você tirar, como te fizeram, agora voltou, mas enfim, ousaram tirar filosofia, sociologia e psicologia das universidades. É um absurdo. Quando eu estudei, Geraldo, no meu ensino médio, eu tive filosofia, Sim. sociologia e psicologia. Perfeito. Entende? Então, assim, isso é fundamental. Hoje, quando eu fiz a faculdade de Direito, filosofia do direito, sociologia do direito era obrigatório, Com matérias certeza, obrigatórias. com certeza. Depois saiu. E aí, não sendo obrigatório, as pessoas não dão valor a essas matérias. É verdade. Elas não percebem que você precisa. Psicologia, eu acredito que o curso de direito deveria ter matérias obrigatórias. Você precisa conhecer o ser humano. Não é só a norma só não resolve. A norma resolve, o artigo, a norma resolve na questão punitivista. Claro. Mas uma mudança de comportamento, no entendimento do porquê o outro agiu assim, essa violência que tem por base o gênero, você entender por que é que este homem, ou esta família, ou essa sociedade acha mesmo que um homem pode mais do que uma mulher, ou mesmo na questão racial, por que as pessoas acham Exatamente, que um perfeito. homem negro, uma mulher negra, vale menos Vale do que quem menos. tem a pele branca. É. Isso é tão estúpido. Deixa eu te fazer uma pergunta Pois no meio não. disso, porque eu tenho a minha opinião em relação Pois a esse não, assunto. pois Eu não. quero perguntar a você. Você é contra ou a favor das cotas? Mas muito a favor. Deixa eu explicar por quê. Por que as cotas são necessárias? É a mesma história que as pessoas dizem, muita gente diz que a questão racial, que o preconceito é mimimi. As pessoas também dizem que a violência de gênero é mimimi. Muita gente diz. E muita gente que está no sistema de direito, muitos operadores de direito acham que essa questão que a gente luta tanto para mudar, essa violência de gênero, é mimimi. E não é. Eu não entendeu? acho, Não não. é uma realidade. Nós temos uma dívida imensa com o povo negro, né? Imensa, sabe? Não é de hoje. Quando isso mudar, é possível. Eu vi a semana passada, acho que faz uns 15 dias, na verdade, uma reunião de alguns reitores. Eu vi no programa da TV Cultura. E aí ele estava dizendo, muitos desses diretores dizendo que muito
ao contrário do que as pessoas acreditam. O alunato que vem das cotas não é um alunato que é o pior da escola, não. Ele estuda muito. Claro que não. Ele estuda muito porque ele tem que vencer um preconceito e uma barreira, porque as pessoas o olham como se ele não merecesse estar ali, entende? É como a questão da mulher. A mulher que alça grandes, uma alta executiva, sabe? As mulheres que alçam grandes cargos, elas têm que se empenhar muito mais do que os homens, porque elas têm que provar que têm o direito de estar ali e são capazes de estar ali. Então, enquanto nós tivermos essa mentalidade tacanha, como você disse, não estamos na idade da pedra, mas muita gente tem a mentalidade da idade da pedra, precisamos de cota, precisamos batalhar pela questão da igualdade de gênero, precisamos sim e muito, senão a gente não vai, senão daqui a 50 anos, os seus tetranetos, os meus, estarão discutindo ainda a mesma coisa, entende? Mas esse é o problema. Talvez seja o problema mais sério. É que se discute a mesma coisa há anos e muito pouco acontece. Não, peraí, não. Eu que estou na área, que sou do órgão de execução, né? Porque o órgão de execução é aquele, eu não atuo apenas no extrajudicial, o órgão de execução, eu recebo os inquéritos, eu faço as denúncias, eu faço audiência, eu atendo a mulher vítima de violência, as famílias, atendo o homem também, autor de violência doméstica, então eu sou órgão de execução. Eu posso dizer, com conhecimento de causa, que mudou sim, muito. Olha, Geraldo, nós fazíamos Mas, agora... Só um parênteses, mudou sobre o aspecto jurídico ou mudou sobre o aspecto humano? Não, só sobre o aspecto humano. E na prática, olha, o que, por exemplo, os programas voltados para homens, autores de violência doméstica, a gente chama de programas reflexivos, tá? Muitos desses homens, aqui ainda não, mas em outros estados, muitos desses homens se tornaram monitores, eles que eram agressores, depois de oficinas de 3 meses, interessante curso, isso. eles se tornaram monitores, porque muitos homens cometem violência, esse menino, por exemplo, esse menino batia nas meninas e achava natural, porque ele via o pai bater na esposa. Provavelmente o pai viu o avô dele batendo na mãe, entende? Então isso também se assimila, isso precisa mudar. Então os programas fazem diferença. As mulheres têm tido coragem, sim, de ousar, de mudar. E o que eu quero também aproveitar o espaço para dizer é que centenas e centenas de mulheres mudaram a sua história, recomeçaram, elas se refizeram, se restauraram, sabe? E hoje são vozes, são elas que não tinham vozes, hoje são vozes daquelas que não podem falar. Então há uma mudança, sim, que às vezes não é sentida. Por quê? Vamos lá. Por quê? Porque só se divulga o que é ruim, não é? Assim, é verdade. Cadê o espaço? Cadê um jornal que é o que eu quero, um dia eu quero ter, chamado Bem da Palavra, a Palavra do Bem? Não para ser alienado, para não divulgar o que é ruim, mas para o que é ruim já tem um monte. Por exemplo, acontece um feminicídio e só se fala nisso. Porque é notícia. Porque é notícia da Ibope. Concordo com você. Tá? E o ser humano, se exatamente, você estuda psicologia, a psique humana vai atrás das tragédias. Acontece um acidente de avião, ninguém sai da frente Maria da José, TV. parece uma contradição, eu que trabalho em televisão há 60 anos, certo? Estou numa televisão, mas eu digo sempre, em determinados aspectos, e são muitos aspectos, a televisão é uma escola de tragédia, de falta de educação. E até de crimes, né? De crime, é uma escola de crime. Tem muitos programas que ensinam porque se ensina. crimes. Aí acontece, como você disse, uma tragédia desse sentido, e bota a notícia e vai fundo e ensina como foi feito. Como foi feito, pelo exatamente. Amor de Deus, não é por aí. E também tem uma outra coisa que na psicologia se estuda, é que isso também dessensibiliza as pessoas, entende? Claro. As pessoas estão tão acostumadas a ver as tragédias que já não sentem mais. O que a gente precisava fazer é que se eu informo, se eu noticio essa tragédia, eu preciso também noticiar que centenas de mulheres que tiveram medidas protetivas de urgência deixaram de sofrer agressão, que esses homens, a maioria, realmente cumprem. Há uma minoria que descumpre, mas a maioria cumpre. Que essa mulher voltou a estudar, que essa mulher pôde seguir com a sua própria vida. Isso é preciso ser dito. E não é dito. É a valorização do lado bom e, no entanto, o que acontece é a banalização do lado ruim. Isso, né? Exatamente. Hoje você vê a morte, de uma certa forma, a sociedade encara com naturalidade.
e passa de manhã, de tarde, de noite, Isso. todo dia, que as pessoas nem se lembram, tá? Que a ABC, que muitas Marias, muitas Joanas, muitas Terezas tiveram uma vida salva. É verdade. Porque o programa Patrulha Maria da Penha funciona, porque a medida protetiva de urgência funciona, porque as políticas públicas Perfeito. estão funcionando. É preciso dizer Muito bem. isso. Como é que funciona a sua promotoria? Então, a minha promotoria... Nós somos, na verdade, são 3 promotorias, o Juizado da Violência Doméstica, que funciona ali na Praça Sinibu, número Perfeito. 119, no primeiro andar. Eu estou na sala 1. A minha promotoria, a gente recebe, óbvio, os processos judiciais. Lógico. Geralmente, para mim, vem os flagrantes, tá? Porque para a 35ª promotoria, vai aquilo que não inquérito, que não é oriundo de flagrante. Para a minha e a 43ª vem os flagrantes, e são muitos. São muitos. Eu tenho hoje, no meu fluxo, para dar conta, daqui para o final da semana, 410 processos. Todo dia está entrando. Muitas medidas Por denúncia? protetivas. Não, muitas medidas protetivas, porque assim, Geraldo, para cada fato que envolve violência doméstica contra a mulher, eu tenho 2 processos. Perfeito. Um, que é medida protetiva de urgência, que caminha pelo procedimento civil, e o outro criminal. São sempre 2 processos, tá? Então eu tenho, às vezes eu não preciso de mais nenhuma diligência, na maioria das vezes preciso. Muitas vezes eu chamo a mulher, a gente tem um contato, chama a mulher na minha promotoria para ouvir aquela mulher no momento que não é do flagrante. Porque no flagrante essa mulher está muito vulnerável, está com emocionada, sabe, o emocional, a flor da pele, lógico. ela não está em condições de dizer nada, não é o momento dela. Então, por isso, muitas vezes nós chamamos essa mulher para ouvir, para saber também o histórico dessa mulher, a medida protetiva de urgência, e tem audiência de justificação, que é importantíssima, é quando a gente ouve e conhece a dinâmica familiar do porquê essa violência acontece, entende? Aí depois tem as audiências, tem os extrajudiciais, que é o que eu recebo do LIC 180, então é uma promotoria que tem um atendimento ao público, e aí eu quero explicar, porque eu já sofri uma vez quase um bullying por parte da mãe de uma pessoa, enfim. Eu sou promotora de justiça, eu não sou advogada nem de A nem de B. Claro, Portanto, claro. como promotora de justiça, eu recebo no meu gabinete tanto a vítima e seus familiares, quanto o agressor e seus familiares. Eu tenho que ouvir a todos, porque se há algo que eu valorizo bastante, é que eu sou uma promotora em busca de justiça. A verdade, o princípio do direito penal, né, é a verdade real. Claro. Então, assim, eu me empenho muito nisso. Claro que às vezes a gente não consegue, a gente é falha, porque, como eu digo, nós somos apenas seres humanos. Mas, se eu errar, ou me equivocar, ou de repente pedir a condenação de inocente, ou de repente a absolvição, como eu já pedi de alguém que eu não consegui provar a culpa, não foi por negligência nem por desídia, entende? Foi porque é muito falha ainda os inquéritos. Já tinha me passado no rádio, e você passa aqui para mim, para o nosso telespectador, exatamente a sua paixão pelo que faz. Isso é muito importante, porque um tema como esse, que precisa mexer com a sensibilidade de toda uma sociedade, só com paixão se resolve. Eu quero lhe dar os parabéns por isso. Obrigada. E agradecer muito a você por ter vindo aqui. E pode ter certeza que você vai receber outros convites. Muito obrigada. Eu só quero aproveitar para dizer a todas que estão nos ouvir que estamos de portas abertas, tá? O Ministério Público, a Defensoria Pública, o Judiciário, a equipe multidisciplinar estão de portas abertas. Que bom. Não importa que tem mulher que às vezes fala, eu já fiz 12, boletim de ocorrência. Faça 20, 30, tantas vezes quanto for agredida, faça. Perfeito. E nos procure, porque estamos lá para caminhar junto e para ajudar. Muito obrigada. Obrigada amiga. eu. Maria José Silva, promotora de justiça, que briga, que bandeira, que coisa boa. Nós vamos até os nossos comerciais. Lembrando a vocês do Sebrae, sempre lembrando a vocês do Sebrae, tão impulsionador de progresso como ele é, não é? Voltamos já. Quem é empreendedor sabe. Para fortalecer os negócios, o cuidado com as pessoas continua. Por isso, cuide do seu estabelecimento, higienize seus produtos, conscientize a sua equipe e proteja os seus clientes. Tome conta do seu negócio e conte com o Sebrae para auxiliá-lo nos protocolos de saúde. Acesse sebrae.com.br/cuidados e saiba mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel?
Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Muito bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje. O negócio hoje está altamente jurídico, né? Tá bom demais. Porque eu estou trazendo a vice-presidente da OAB, Brinque, que é a nossa querida Natália. Ela quer que eu diga a brasileirada, eu vou dizer. Natália von Sosten, certo? Mas, na origem, que se não me engano, é holandês. Alemão. Alemão? É alemão? Von Sosten. Com F. Tudo bem, Natália? Tudo bom, Geraldo? Como vai você? Tudo ótimo. Prazer grande receber você. Eu agradeço o convite. Em 90 anos, você é a terceira mulher que assume presidência da OAB? É verdade isso? Terceira mulher que assume. Na verdade, a Raquel Cabuz, que foi vice-presidente. Foi vice-presidente. Ela não chegou a assumir formalmente Certo. no papel. Uma época a Omar se afastou, mas não passou mesmo para ela. Mas a gente considera que ela assumiu. Exatamente. Ela desempenhou a função. Uma guerreira, né? Uma guerreira. Presidente eleita mesmo, só tivemos Marinela. uma. E as duas vice-presidentes, Raquel e eu. E eu assumi a presidência em março, passei o mês de março todo na condição de presidente. Ela já me tirou a pergunta, tá vendo? Como é que foi ficar um mês à frente da OAB? Foi maravilhoso. Assim, é uma experiência única, indescritível. O mês de março foi aquele mês cheio de eventos, a gente tinha acabado de assumir a gestão. Mês das mulheres. Mês das mulheres. E a gente tinha acabado de assumir a gestão, né? Porque nós assumimos em janeiro. É verdade. Então ainda estava tendo as posses de todas as subseções. Então eu viajei o estado todo, né? E aí fiz aquelas celebrações das subseções, né? Além dos eventos voltados às mulheres, às pós das mulheres, audiências públicas, né? Diversos outros eventos voltados para mulheres. Conseguimos ainda, da metade do mês para frente, conseguimos que todas as nossas subseções tivessem uma mulher na presidência. Que beleza! Pela primeira vez na história do país, uma seccional teve todas as presidentes. Mas efetivas ou provisórias? Não, provisórias. Ou era um vice, certo. Ou era secretária-geral. Certo. Na vice, aí os presidentes se licenciaram também, como o Wagner fez comigo. Uhum. Ou, quando era secretária-geral, licenciou vice e presidente para ela assumir. Dá licença. Tá. Não, a gente parte a partir daí, mas eu não entendi o que você está me dizendo. Mas qual é o problema? Sim, mas e aí me conta, como é que foi? E aí vocês conseguiram que todas elas assumissem? Que todas elas assumissem. Conversamos com os presidentes para que eles se licenciassem. Isso foi bonito, hein? E no caso em que era presidente e vice-homem, que se licenciasse presidente e vice para que a secretária-geral assumisse. Então tivemos toda a seccional alagoana presidida por mulheres, pelo menos 15 dias de março. Isso é um fato histórico. Histórico? Não é? Exatamente. Qual é a descrição que você faz da OAB? O que é a OAB no seu sentimento? No meu sentimento, a OAB é a casa da sociedade. A gente tem tudo bem que a gente tem a Assembleia, os poderes políticos, mas é a casa que abriga, que fiscaliza a sociedade. Porque a OAB é procurada hoje pela população para resolver problemas que os órgãos políticos não resolvem mais. Então a OAB está sendo sempre uma guardiã. Uma guardiã. Além disso, a gente cuida dos advogados. É engraçado. Eu ia fazer essa pergunta assim, exatamente, eu ia começar por aí, dizer assim, além de cuidar dos advogados, o que é que vocês fazem? Porque realmente é uma casa que cuida dos advogados e cuida mesmo. Cuidamos de tudo, desde a parte de saúde, a parte de lazer dos advogados, desde estrutura para que eles exerçam a advocacia de forma plena, salas nos fóruns, salas nas CISPs, inauguramos agora nesse mês, uma nova sala na parte alta da cidade, no Benedito Bentes, um feito também inédito, A parte alta sempre vinha reclamando, se sentia esquecida, se sentia distante da ordem, Se diziam até que só eram procurados em época de eleição, e aí agora esse mês,
Tem aí uma semana, mais ou menos, inauguramos uma sala no Benedito Bentes para toda a advocacia da parte alta não se coisa sentir boa. mais esquecida. Coisa boa. Mas por falar nisso, essa sede aqui é uma sede relativamente nova. Deve ter o quê? Uns 15 anos? Ela é 10, de 15 anos. 2010, Por aí, 2012. não é? Me lembro bem de quando ela foi Na época inaugurada. de Tiago, Omar, foi na transição de Omar para Tiago. Eu acho que foi na transição de Omar, não é isso? Isso. Muito bem. E a nossa sede, quer dizer, a sede lá de cima do centro, como é que tá? O que tá com ela? Eu estou sabendo que tem um projeto para ela. Tem. Assinamos essa semana a ordem de serviço Aí é. para a reforma do prédio histórico. E além de uma reforma, né, porque a gente precisa manter essa história viva, né, lá dentro desse prédio a gente vai, todo o piso inicial, todo o piso, né, toda a parte de baixo, vamos reformar, vamos criar um espaço para a advocacia ter uma cafeteria, para ter ali uma barbearia, alguns serviços para a advocacia. A parte atrás do prédio, nos fundos do prédio, vamos construir um centro médico para a advocacia, ou seja, a advocacia que hoje não tem acesso a planos de saúde, Isso é muito bom, que tem dificuldades, né, de ir a um médico, de ir a um dentista, de ir a um geriatra, de ir a um psicólogo. Vamos ter toda essa parte do centro médico, e na parte de cima vamos reestruturar o auditório que está defasado, não só defasado, mas ele realmente está inutilizado, porque por questões realmente de segurança. Então vamos reformar aquele auditório que é lindo, Muito belíssimo. bonito, muito bonito. Né, que tem ali uma história. Desculpa. Eita, agora fui eu. Não tem problema não, eu lhe acompanho. Para ficar bonitinho também. Tá bom, obrigado, assim, nós dois? obrigado. Tá Pronto, ótimo. então Toma uma aguinha. estamos quites. É uma alergia que não sai, né? É verdade. E aí vamos reformar essa parte do auditório e criar as salas lá da presidência, da vice-presidência, e além disso, um museu. O museu, isso é perfeito. Já estamos em contato. Museu ou memorial? Museu. Memorial seria mais um memorial. Mas a gente chama de museu porque não deixa de ser um acervo. Claro. Né, um acervo da advocacia. Já estamos atrás coletando peças. Já estamos em contato com o Tribunal de Justiça, porque o Tribunal de Justiça acabou de inaugurar né? Então, pedimos o apoio do tribunal para a gente, né, ser em parceria, para eles nos cederem também alguns acervos. E vai ter lá, no prédio histórico. Então, vai ser um novo prédio, totalmente revitalizado. Eu diria assim, um novo prédio com as características históricas que ele mantém. Independente dessa parte, vamos dizer assim, médica, social, etc., do advogado, o que é que essa administração está pretendendo fazer para que o advogado seja cada vez mais respeitado, sobretudo no Tribunal de Justiça? Perfeito. A gente vem trabalhando muito, Geraldo, já desde o início da gestão, com esse resgate do papel social da ordem. A ordem, né, que sempre foi a guardiã da sociedade, ela vinha há um tempo sendo esquecida pelos poderes e principalmente pela sociedade. Deixou de ser procurada. Agora fui eu. Não tem problema, vamos em frente. Desculpa, pessoal. Né, mas não estou conseguindo aqui. Não, isso largar. é para ele sentir como é que é. O bate-papo é isso, olha, todo mundo à vontade. Tem vontade de torcer, precisa, vamos em frente, que atrás mas vai o importante é o papo. Vou desengasgar, o importante é o papo. Mas vamos lá, se puder fazer um cortezinho aí dessa tosse. Não, precisa não, vamos lá. Resgatar esse papel social da ordem. Então você pode ver, eu acho que você já tem percebido uma mudança da postura, até dos instrumentos de publicidade, que hoje a OAB sai em todos os jornais, né, todos os dias notícia, OAB defendendo o idoso, OAB defendendo a comunidade LGBT, OAB defendendo a mulher, OAB defendendo a advocacia, a violação das prerrogativas. E junto ao tribunal estamos fazendo um trabalho intenso para que as nossas prerrogativas sejam respeitadas. Por exemplo, esse mês, inclusive, né, como foi o mês de advocacia, tivemos diversos eventos. Entre um deles, o Encontro Nacional de Prerrogativas. Trouxemos a diretoria nacional para cá, né, juntamos a advocacia, falamos sobre prerrogativas e vamos encaminhar ao final, né, algumas propostas, inclusive para conversar com o presidente do tribunal, o tribunal que vai, né, no próximo ano, em janeiro, ter uma nova presidência. Exato. Então, o presidente Wagner já instou o novo presidente como é que diz? Ele vai restituir o comitê de agentes
jurídicos e políticos. Que havia sido extinto. Que havia sido extinto, que ele existia na gestão de Tutimés, né, e que depois ele deixou de existir. Porque é o que é isso? Juntam-se todos os representantes, né, do Ministério Público, da Defensoria, né, da Polícia, dos poderes públicos, para conversar sobre a sociedade, porque são órgãos que prestam serviço para a sociedade. Com certeza. Então, e com isso, com esse comitê, a gente automaticamente volta a ter aproximação com o tribunal e consegue fazer eles enxergarem a essencialidade da advocacia. Com certeza. Né? Porque nós, só para complementar, Não, por favor. nós não falamos em nome próprio, nós falamos em nome do cidadão. Ah, sem dúvida. Sem uma advocacia forte e respeitada, não há cidadania. É verdade. Agora, a propósito disso, quantos advogados hoje estão filiados ou associados à OAB? Estamos chegando a 20 mil 20 mil que são associados. associados. Existiam alguns problemas, eu não sei como é que eles vêm sendo sanados, mas existia, por exemplo, de inadimplência. Sim, ainda existe. Qual é né? o percentual hoje? É um percentual de mais ou menos 50%. 50% é um percentual pouco muito menos, alto. 40 e alguma Né? coisa. Muito alto. Muito alto. Mas a gente vem de uma pandemia, É. né? É inevitável que as pessoas perderam renda, perderam, né? O Poder Judiciário se reestruturou de alguma forma, ficou mais online. Isso, o fato de ser online, permite com que advogados de outros estados atuem aqui na nossa seccional. Então a gente tem também combatido, fiscalizado, né? Esse mês mesmo ainda sairão as notificações para que os advogados com mais de 5 causas aqui no estado regularizem sua situação sob pena de serem encaminhados ao Tribunal de Ética. E a gente vem tentando fazer programas, né, com descontos de multa, com descontos de juros, com parcelamentos, Para poder fazer a regularização. para que eles se regularizem. Inclusive hoje, né, tivemos sessão do Conselho e hoje prorrogamos o prazo, né, do programa de recuperação de crédito e de adimplência, e além disso a gente abriu uma janela de 60 dias para que os advogados das subseções possam fazer a transferência, sem pagamento de taxa. Isso já melhora bastante a situação, não é? Me diga uma coisa, quais são as coisas boas e novas que a OAB está fazendo para o advogado? Independente dessa parte financeira. Não, muita coisa boa. Por exemplo, a gente instituiu a Ouvidoria da Mulher, né, que serve tanto para as advogadas vítimas de violência, quanto para a sociedade vítima de violência. A gente fez a sede histórica. Esse mês criamos e instalamos 3 novas salas da advocacia. A sala do Benedito Bentes, um parlatório em São Miguel dos Campos, uma sala em Teotônio Vilela. Já conseguimos uma sala na CISP de Palmeira dos Índios. Já firmamos ontem, inclusive, o compromisso de construir uma nova subseção no Vale do Paraíba. Né? Temos o projeto de uma sala também em Olivença. Então, assim, a gente tem interiorizado muito, tentando fazer a OAB chegar cada vez mais na ponta e estar cada vez mais presente para seus associados. Isso é muito importante em relação ao associado. Agora, em relação à sociedade como um todo, onde é que você acha que a OAB mais pode ajudar e fazer crescer? Então, a OAB, como eu disse, ela é essa guardiã. Exatamente. Então, assim, a OAB tem fiscalizado as questões do Pinheiro, a OAB tem fiscalizado a atuação da Braskem, a OAB tem fiscalizado... Dá licença, você para em 2 pontos que são importantíssimos hoje. E as pessoas realmente, de um modo geral, não estão sabendo o que é que está acontecendo. E a OAB, eu sei que a OAB está fiscalizando isso. Eu tenho até interesse pessoal em saber por conta de um filho meu que também perdeu lá. Tudo bem. Então eu quero saber o seguinte, até que ponto as exigências estão acontecendo por parte da OAB para fazer com que essa coisa ande? A gente tem se colocado do lado da sociedade. Eu sei e da disso. advocacia também, que em alguns momentos tem sido vilipendiada, inclusive, Isso. Né, pelo próprio programa que eles estão instituindo, às vezes um vilipêndio aos nossos honorários. Né? Agora, as coisas ainda andam a passos muito lentos. Pois é. Né? Parece que passou o susto, agora vai devagar. Todo mundo parece que está cedendo e as coisas estão caminhando dessa forma, mas nós não estamos deixando o barco abandonado. Né? Estamos em cima, fiscalizando, mas confesso que ainda não é do modo como gostaríamos. Né? Então a ordem acaba sendo mais uma voz ao lado do cidadão para mostrar o
terrível, a coisa terrível que tem acontecido, inclusive em relação aos animais da região. É verdade, é verdade. Hoje mesmo enviamos um ofício para a Delegacia do Meio Ambiente para que adote as providências necessárias para fiscalizar a Braskem, porque o que está acontecendo lá são efetivos maus tratos. Né? Então, assim, além da população, estamos também defendendo o meio ambiente. Isso é muito bom. Agora você veja o seguinte, Natália, o que está se falando pouco é o que virá pela frente, mas eu estou dizendo lá pela frente. Porque a Braskem vai ser a dona de tudo aquilo ali. E aí? O que vai ser feito com aquilo? Pois é. O quê? Ali, Construir de novo? Não pode. Ironicamente, ali me parece que daqui a alguns anos o problema vai ser resolvido, esquecido, né? E a Braskem vai poder construir o que quiser ali. Mas não é o caso da OAB entrar de sola nesse assunto? Na também, verdade, desde já? Porque desde já, por hora, é uma especulação, né? É. A gente precisa de sinais concretos de que a coisa vai andar por esse lado para que a gente possa adotar medidas. Até uma ação civil pública, se for o caso, mas a gente está fiscalizando e monitorando para agir quando for o momento. Isso é muito importante. Eu queria que você dissesse ao Wagner, o Wagner Paz, que é o presidente, era o entrevistado de hoje, mas eu quero agradecer a você, Wagner, por ter mandado a sua vice-presidente. Ela se saiu muito bem, não tem problema nenhum. Isso é um problema danado de bom, né? É. Me diga uma coisa, por que eu não perguntei a você que você gostaria que eu tivesse perguntado? Eu acho que falar um pouco mais do papel da ordem perante a sociedade, né, o que a OAB efetivamente faz, essa questão da OAB representar o cidadão, né, que sem uma advocacia fortalecida realmente não há uma sociedade protegida, o quanto nós, advogados, ainda somos, às vezes, né, criminalizados pela própria sociedade, que não nos enxerga com o papel social que nós desempenhamos, né, falar da importância de ter, né, advogados e advogadas no mercado de trabalho sendo respeitados, falar do que a ordem faz para a sociedade, da sociedade entender o nosso papel, o quanto nós somos importantes para a democracia, o quanto nós somos importantes para a cidadania, o quanto nós realmente refletimos como guardiões da sociedade. Pois é, mas eu acho o seguinte, que dentro desse papel também, eu acho que a OAB tem um outro muito importante, que é mostrar para a sociedade a moralização da classe. Porque existe gente boa, existe gente ruim. Mas eu acho que vocês são fiscais também do mal e do bom advogado. Sim. Isso é importante. Inclusive, você vai me falando e eu vou me lembrando das ações, né? Nós temos o nosso Tribunal de Ética, né? Que visa punir os advogados que cometem infrações éticas. Mas nós temos um gargalo muito grande, uma deficiência, tínhamos, né? E vamos tentar suprimi-lo em relação à fiscalização disso. Perfeito. Porque a gente consegue punir quando chega a notícia pra gente. Claro. Mas e quando não chega, né? As violações estão acontecendo, as pessoas estão cometendo irregularidades no exercício da profissão e a OAB estava sem braço para fiscalizar isso. E hoje criamos, né, e nomeamos os presidentes e vice-presidentes, a Priscila, presidente, e o Júlio, vice-presidente, da Comissão de Fiscalização das atividades irregulares na advocacia. Isso. Natália Afonso Sosten, vice-presidente da OAB. Assiste comigo um vídeo do Sebrae? Assiste? Na hora, vamos lá. Então vamos ver a Priscila Lira, que é analista do Sebrae em Arapiraca. Vamos lá. Olá, meu nome é Priscila Lira, eu sou analista de inteligência de mercado do Sebrae Alagoas, em Arapiraca, e hoje estou aqui para convidar os empresários da região Agreste a participar do evento Agreste Inova. Esse evento tem como objetivo unir as soluções inovadoras oferecidas pelas startups aqui da nossa região com as necessidades de inovação dos empresários locais. Então, será uma oportunidade de fazer network, de conhecer novas soluções para a sua empresa que tenham a ver com tecnologia, conhecer quem são os parceiros envolvidos nesse ecossistema de inovação. Então, vai ser uma noite de muito aprendizado. Esse evento acontecerá no dia 8 agora de setembro, às 18 horas, lá na Comedoria Escritório, aqui em Arapiraca. É um evento gratuito e vocês podem fazer a inscrição através do nosso 0800 570 0800 ou pode ligar para o nosso telefone local 3482 9999. Então, não perde essa oportunidade, vai ser uma troca de experiência maravilhosa e eu conto com todos vocês nesse evento. Lembrando que as vagas são limitadas, então corre para fazer sua inscrição. Tá vendo?
Isso é o Sebrae. Olha, o Sebrae, a interiorização do Sebrae. Tá vendo? Que Como coisa, nós, não uma é? interiorização do Isso. Sebrae, todos, digamos assim, uma vertente que tende a acontecer É em todos verdade. os setores. Que bom ter recebido você. Muito obrigado, Geraldo, obrigado mesmo. Eu viu? que agradeço. Obrigado mesmo. Espero que tenha chegado aí à altura do seu Com convite. certeza que sim. E também quero agradecer a vocês que nos assistiram até agora e até o próximo sábado, se Deus quiser. Ele mandou dizer que quer, e quando ele manda dizer que quer, o que acontece? Encontro marcado, gente. Até lá. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios.